Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para a continuação, segunda parte da nossa aula de desenvolvimento e aprendizagem do Jean Piaget, tá bom? Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante a gente aí no crescimento do canal, tá bom? Não esquece de pegar a primeira parte da aula que já tá lá, porque essa aqui é a segunda, e pelo que eu vi aqui vai ser umas 5 partes essa aula, bastante técnico, uma coisa bem complexa mesmo, mas é bem bacana e é muito importante, cai bastante em concurso, tá pessoal? Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, assiste a primeira aula e vem contigo. Pessoal, segunda parte aqui da nossa aula sobre desenvolvimento e aprendizagem de Jean Piaget. Então, continuando, Piaget introduziu o método clínico, até então usado em clínicas psiquiátricas, na pesquisa psicológica, com o objetivo de obter informações mais precisas sobre o raciocínio da criança, ou, em outras palavras, visando estudar como se estrutura o conhecimento humano. Uma das Cara, toda hora eu bato nesse microfone aqui. Uma das peculiaridades desse método é o diálogo não padronizado, mantido entre o pesquisador e a criança, que permite obter quadros mais reais do pensamento infantil, bem como fugir ao modo tradicional de entrevistas compostas de perguntas elaboradas previamente. Pessoal, o que tudo isso aqui quer dizer? Então, assim, a gente terminou a outra aula lá, falando que ele introduziu o método clínico, isso gerou até uma divisão entre ali os cientistas da época, a comunidade científica da época, porque muitos achavam ali que era uma loucura esse negócio de, de trabalhar com a psique da criança, trabalhar com questões do subconsciente, do inconsciente, tá? Mas, mesmo assim, ele foi lá, criou suas próprias teorias e introduziu esse método clínico, que até então era usado somente nas clínicas psiquiátricas. Ele começou a trabalhar isso como uma forma de preventiva, né, uma forma de diagnóstico. E na avaliação psicológica, né, com o objetivo de obter informações mais precisas do raciocínio da criança, coisas que não era possível somente através do contato com o objeto. E uma das peculiaridades desse método, pessoal, foi o diálogo não padronizado, ou seja, você antigamente era muito trabalhado essa questão de perguntas e respostas, questionários, né? Eu mesmo um tempo atrás estive num psicólogo e eu tinha muito problema para me abrir, para falar, assim, então ele começou a trabalhar comigo através de questionários. Eu até achei legal, mas o Jean Piaget, para ele isso não era suficiente, ele tinha que trabalhar de uma outra forma com a criança, e através desses métodos clínico, esse método clínico, ele começou a perceber que ele conseguia obter mais informações, a criança tinha mais facilidade para abrir, para se abrir, para passar o que estava passando dentro da cabeça dela, para ela poder expressar aquilo. E fugindo ali, né, do aquele modo tradicional, que era baseado nessas perguntas elaboradas previamente. Apesar de que nos seus últimos trabalhos o Piaget ele deu uma minimizada no papel da linguagem na estrutura do pensamento, ele permanece como um fator, a estrutura da linguagem, perdão, o papel da linguagem permanece como um fator de extrema importância enquanto via de acesso à reflexão infantil. Então, o Jean Piaget, ele minimizou um pouco o papel da linguagem, né, nos últimos trabalhos dele, porque ele viu que tinha outros fatores que também eram importantes. Mas ele fez com que ela permanecesse, né, o papel da linguagem permanecesse um fator de extrema importância aí no desenvolvimento, como via de acesso à reflexão infantil. É por meio da linguagem que a criança justifica as suas ações, afirmações e negociações. E ainda é através dela que se pode verificar a existência ou não da reciprocidade entre ação e pensamento. Consequentemente, o estágio do desenvolvimento cognitivo da criança. Ou seja, pessoal, é através da linguagem que a criança ela mais se comunica com o mundo, que ela mais interage. E é através da linguagem que você consegue realmente ter uma noção real da reciprocidade da ação e do pensamento. Ou seja, será que a criança ela faz tudo aquilo que ela pensa? Será que tudo que ela faz, ela pensa antes de fazer? Ou o contrário, né? Aquela coisa meio Tostines, aí quem tem um pouquinho mais de idade lembra dessa propaganda da Tostines. Então, assim, através da linguagem você começa a perceber se a criança, tudo aquilo que ela pensa na cabeça dela, se ela põe em prática, e se tudo que ela põe em prática, ela pensou antes. A postura teórico-metodológica do Jean Piaget
e suas explicações acerca do desenvolvimento mental, elas podem ser melhor compreendidas quando se considera a influência de sua formação em biologia, na elaboração dos princípios básicos que orientam sua teoria. Por quê, pessoal? Deixa eu dar uma lida aqui só para poder completar, e aí eu já explico. Dentre os aspectos que Piaget transfere da biologia para a concepção psicogenética, podem ser destacados o ajustamento de antigas estruturas a novas funções e o desenvolvimento de novas estruturas a partir para preencher funções antigas, o que pressupõe no desenvolvimento o que pressupõe que no desenvolvimento ocorre uma corrente contínua, onde cada função se liga a uma base pré-existente, ao mesmo tempo que se transforma para ajustar a novas exigências do meio, ocorrendo então o que Piaget denomina de adaptação. Então, gente, todos esses 2 parágrafos que eu li aqui resume-se numa palavra-chave, tá? Adaptação. O que é adaptação? Através dessa postura teórico-metodológica, ele usou que a sua experiência na biologia, a sua formação em biologia, porque isso, gente, faz parte como meio que um processo próprio da biologia, né? Que é o que? A adaptação. Você podia usar tanto... peraí, deixa eu achar aqui, que tem uma palavra aqui que é importante, as novas funções. Tá, você pode tanto ajustar antigas estruturas a novas funções, como usar novas estruturas para preencher ali antigas funções, ou seja, você não descarta nada. É um ajudando o outro ali, sabe? Eu não vou dizer que é uma relação simbiótica, porque assim, a simbiose, ela consiste em um precisar do outro, né? E aqui no caso não é necessariamente uma questão de ajuda, mas um pode sim completar o outro, e um pode transformar o outro, e um pode ajudar, mas não necessariamente que um precisa do outro aqui, tá? Então isso, pessoal, colaborou bastante, assim, essa questão da formação dele na biologia colaborou bastante com essa função aqui. Os 2 princípios básicos e universais da biologia, a estrutura e a adaptação, encontram-se também presentes na atividade mental, já que para ele a inteligência é uma característica biológica do homem. Ou seja, gente, ele usou os 2 princípios básicos da biologia, que a estrutura e a adaptação. Então, assim, o homem usar aquilo que ele tem e adaptar aquilo às necessidades de acordo com o que ele necessitar ali. E isso encontra-se presente também na atividade mental, já que para Piaget a inteligência, a gente, é meu Deus, travou aqui, uma característica biológica do próprio ser humano. Então, por isso, a biologia, a sua formação em biologia contribuiu bastante aí para esses estudos. De acordo com Cherotino, se eu não me engano, Zélia Cherotino, se eu não me engano, as observações piagetianas sobre o comportamento infantil, elas trazem implícitas as hipóteses que, assim como existem estruturas específicas para cada função no organismo, da mesma forma existirão estruturas específicas para o ato de conhecer, capazes de produzir o conhecimento necessário e universal tão perseguido pela filosofia. Vamos lá. Puxa, eu acho que é Zélia Cherotino. Ela coloca assim, gente, que as observações de Jean Piaget, elas trazem de uma forma implícita. O que é implícito? Uma coisa que não está ali para você ver, né? Está meio que escondido ali, né? Algumas hipóteses que o quê? Nós temos aqui, por exemplo, como que a gente respira? Através dos pulmões, né? O que bombeia sangue no nosso corpo para a gente? Eu que não paro de mexer as mãos aqui, né? É o coração que vai bombear o sangue pelas veias ali, né? Pelas artérias. Quem que filtra, né, todo o líquido que a gente consome? É o nosso rim, né? E por aí vai, né? A gente tem rim, tem fígado, coração, pulmão e um monte de coisa aqui, né? O sistema digestivo, e cada um tem a sua função. E a Cherotino, ela coloca assim a visão dela acerca dos estudos de Jean Piaget, que assim como toda essa estrutura específica aqui no organismo, para o pensamento também existem funções específicas, estruturas específicas para cada linha de pensamento, né, no ato de conhecer.
tá, capazes de produzir conhecimento necessário e universal tão perseguido aí pela filosofia, que é o quê? Gente, o que causa alegria, o que causa tristeza, o que causa raiva, o que causa dor, o que causa pânico. Então, assim, todas essas funções, na verdade, ela acredita que assim como a parte orgânica, a parte mental também está dividida, e cada parte do cérebro explica isso. Tem um livro chamado Fundamentos da Mente Próspera, do Renato Hirata, e eu tenho ele aqui. Deixa eu pegar a capinha aqui, só para vocês verem. Aqui, ó. Fundamentos da Mente Próspera. E no primeiro capítulo aqui, o Renato Hirata, ele fala exatamente isso, que o cérebro nosso ele é dividido por partes. Então tem a parte da memória, do consciente, o superconsciente, o subconsciente, e vários pontos ali, que eu não lembro agora, mas também não convém a gente estar se apegando nisso. Mas ele diz que o cérebro é dividido em várias partes. Então, a Cherotino, ela também defende esse tipo de coisa, que assim como nossa parte orgânica é dividida por órgãos, cada um com uma função, a parte do cérebro, da parte mental, também é dividida. Cada uma é responsável por uma função, um sentimento emotivo nosso. Gente, a melhor forma de explicar isso para vocês é um desenho que eu não sei se é da Disney ou da DreamWorks, que é o Divertidamente. O Divertidamente é um desenho ali que ele mostra uma menininha, e aí mostra tudo que acontece na vida daquela menina através do quê? De bichinhos. Bichinhos dentro do cérebro dela. Então um controla a raiva, o outro a tristeza, o amor e por aí vai. Então, assim, uma forma legal assim de entender, eu acho que vale a pena assistir depois aí nos estudos para complementar. É o desenho Divertidamente, que ele realmente mostra essa estrutura mental como a Cherotino defende, tá? Vamos lá. Piaget acredita ainda que essas estruturas não aparecem prontas no organismo. Antes sim, elas possuem uma gênese que justificaria o contraste entre a lógica infantil e a lógica adulta. Por quê? Porque, gente, criança e adulto pensa diferente, desenvolve diferente, tá? A criança e o adulto, eles não têm a mesma linha de pensamento, cada um pensa de uma forma. Tanto que a criança, ela tem um poder imaginativo muito maior, muito superior ao adulto, tá? O adulto meio que acha que ele olha para o mundo ali, quando ele cresce, ele vê que é só aquilo mesmo, né? Que é só aquilo mesmo, que o negócio ali não melhora, não vai além. Então o adulto meio que ele perde essa capacidade de imaginar, porque ele já meio que acha que conhece tudo, né? Domina tudo. E a criança não, ela acha que sempre tem explicações fantásticas aí e que existe um mundo mágico aí por trás deste mundo real que a gente vive. Então a lógica infantil e a lógica adulta são diferentes. A partir do exercício dos reflexos biológicos, que se transformam nos esquemas motores através da ação, a criança constrói gradativamente suas estruturas cognitivas, que se manifestam numa organização sequencial, chamado por Piaget de estágio de desenvolvimento cognitivo, que é o estágio onde a criança vai se desenvolvendo. Ou seja, através do exercício de reflexos biológicos, ou seja, coisas próprias da criança interna dela. O que é um reflexo, pessoal? O reflexo é aquilo que, por exemplo, se eu dou um tapa que o copo vai cair no chão, se tiver uma pessoa perto, ela já tenta ali pegar. Talvez muitas vezes não consegue, né, pegar o copo, mas a pessoa já vai naquele instinto, aquela coisa instintiva, sabe? E assim, o exercício desses reflexos biológicos, aquela coisa assim da pessoa realmente buscar isso, eles vão se transformando em esquemas motores. E através da ação, essa criança constrói gradativamente suas estruturas cognitivas. Então a criança ela não vai ali ter uma formação pronta ali já de tudo que acontece no mundo. Tudo é aquela coisa gradativa. A gente nem precisa estar explicando isso, porque todo mundo sabe, né? Que a criança vai aprendendo aos poucos ali de acordo com a maturação dela. Tá bom? Só a gente acaba esticando demais aqui sem necessidade. O conjunto de comportamentos reflexos de recém-nascido, por exemplo, transforma-se através do seu exercício nos primeiros esquemas de ação ou estruturas cognitivas identificáveis. Piaget afirma que o importante para o desenvolvimento cognitivo não é a sequência de ação empreendidas pela criança, consideradas isoladamente, mas sim o esquema dessas ações. Isso é, que nelas, em geral, pode ser transposto de uma situação para outra. Por exemplo, assim, você pega um bebezinho, né? Se o bebezinho está chorando, qual a primeira coisa que você pensa? Ou ele está com sono, ou ele fez xixi na fralda, ou ele está com fome.
Ou então, na última hipótese, ele quer colinho. Né? A criança ela não chora por nada, tem um motivo pelo qual ela está chorando. Então, assim, se você pegar, por exemplo, a gente pode até usar aquela questão do ação, reflexão, ação. Né? Você pega, por exemplo, se a criança está chorando, tem um motivo. Então a criança, o que ela faz? Ela sentiu um geladinho ali, puxa, a fralda está cheia de xixi. O que ela vai acontecer? Ela fica nervosa. Automaticamente que ela fica nervosa, ela chora. Não é que ela fala, vou chorar para eles trocar minha fralda. A criança não tem essa linha de pensamento. Mas ela está chorando por quê? Porque tem alguma coisa incomodando ela e está deixando ela irritada. Ela está com fome. Quando ela está com fome, o que acontece com a barriguinha? Né? A barriguinha chama ali, né? Grita ali, me dá comida. Então o que vai acontecer com o bebezinho? Ele tá sentindo aquela dorzinha, mas não é aquela dor de machucado, é aquela dor de fome. Então o que ele faz? Ele fica nervoso e automaticamente ele chora. Então, gente, consequentemente aí, essa linha de ação, essa linha de ações da criança essa linha de ações da criança que Jean Piaget está se referindo aqui, tá? Esses reflexos do recém-nascido, que são transformados em os primeiros esquemas de ação, ou seja, umas coisas, estruturas cognitivas identificáveis, mas ou seja, existe uma sequência, tá? A criança ela não chora porque ela tá só porque ela quer chorar, tá? Se ela chora, alguma coisa está incomodando, ela quer alguma coisa, é uma sequência de ações. A compreensão do conceito de esquema na teoria piagetiana implica em se considerar os aspectos endógenos e exógenos envolvidos na constituição do mecanismo. Tá? Então, compreensão do conceito de esquema na teoria do Jean Piaget, você tem que considerar os dois aspectos, gente. O endógeno, que é o interno, e o exógeno, que é o externo. Desenvolvidos aspectos envolvidos na constituição do mecanismo. A troca permanente que o organismo estabelece com o meio possibilita tanto as transformações observáveis, que ocorrem no nível exógeno, né, que são as quais identificam a formação do sistema de esquemas, como as transformações internas ou endógenas, por meio das quais se constituem estruturas mentais, que é aquilo que a criança pensa, aquilo que você não vê, não consegue, né, se a criança não falar, né, através da ação dela de falar, você não vai adivinhar porque ela está só pensando. É somente na troca do organismo com o meio que se dá a construção orgânica das referidas estruturas. Então, assim, Jean Piaget, nas suas teorias, né, para entender o conceito de esquema, ele considera dois aspectos, o endógeno e o exógeno, que é o interno e o externo, ou seja, a linha de pensamento e a linha de ação. A troca permanente do organismo estabelece com o meio, possibilita transformações observáveis, tá, que ocorrem tanto na ação quanto no pensamento. A função adaptativa, ela compreende dois processos distintos e complementares, a assimilação e acomodação. Então, vamos falar da função adaptativa agora. Tá? Tem dois processos distintos aí complementares, a assimilação e a acomodação. Vamos ver o que é? O primeiro, pessoal, a assimilação, ele refere-se à incorporação a novas experiências, ou seja, você adquire e incorpora novas experiências ou informações à estrutura mental, sem, contudo, alterá-la. Então, você absorve uma informação, mas não mexe nela. Para Piaget, em seu início, a assimilação ela é essencialmente a utilização do meio externo pelo sujeito, tendo em vista alimentar seus esquemas hereditários ou adquiridos. Então, assim, você tem uma linha de pensamento, você defende uma ideia e, de repente, você vê algo ali que complementou a sua ideia, ou que, de repente, permitiu ou fez com que você transformasse a sua ideia. Então, você vai juntar aquilo ali. É como se fosse um upgrade, quem mexe com o computador, né? Um upgrade, ou seja, uma atualização ali. Aquela atualização ela veio para melhorar aquilo, para modificar ou para complementar alguma ferramenta que estava faltando, tá? Mas você não vai alterar ela, porque aquilo ali veio para te ajudar. Você não vai alterar. Por outro lado, a acomodação ela se define pelo processo de reorganização dessas estruturas, de tal forma que elas possam incorporar os novos conhecimentos, transformando-os para ajustarem as novas exigências do meio. Então, a diferença entre assimilação e acomodação. A assimilação recebe aquela informação nova, mas ela não altera. A acomodação, ela reestrutura, ela permite reestruturar, ou seja, você pode modificar ela para se adequar melhor ali à sua necessidade,
certo? Assimilação não muda. Acomodação, você vai poder realizar as mudanças necessárias de acordo com a sua necessidade. De acordo com a concepção piagetiana, o desenvolvimento cognitivo compreende 4 estágios ou períodos. O sensório-motor, que vai do nascimento a 2 anos, o pré-operacional, que vai de 2 a 7 anos, o estágio de operações concretas, que vai de 7 a 12 anos, e, por último, o estágio das operações formais, que corresponde ao período da adolescência, a partir dos 12 anos em diante, né? Cada período define um momento do desenvolvimento como um todo, ao longo do qual a criança constrói determinadas estruturas cognitivas. Gente, antes de continuar, só reforçando aqui aquela questão. Cada período define um momento de desenvolvimento como um todo. Ou seja, no decorrer aí das suas faixas etárias, segundo o GPG, a criança ela vai adquirindo o seu desenvolvimento, a sua maturação gradativa. Tá? Por isso que a gente fala, de repente, um tema que você vai trabalhar com uma criança de 12, você não adianta trabalhar com uma criança de 3, 4 anos, porque ele não vai ter compreensão daquilo, certo? É como se pegar uma criança que está alfabetizando agora e vai dar lá, por exemplo, uma equação de segundo grau. Ele não vai resolver. Por que tem letra no meio dos números? Ele não entende. Agora, gradativamente, a criança vai aprendendo as operações simples de soma, multiplicação, subtração, né? E ali ele vai aprender a trabalhar de outras formas, aí vai puxar 2 números na chave, na divisão, e ali ele vai dificultando até que a criança vai adquirindo o conhecimento, o desenvolvimento necessário para começar a trabalhar com expressões numéricas, equações e por aí vai. Né? Então você não vai pegar, por exemplo, uma coisa difícil lá de 7º ano e jogar para uma criança pequena fazer, porque ela não vai compreender nem para que aquilo serve, o que é aquilo, como se realiza aquilo. Então sempre respeitar, pessoal. Só dando uma reforçada no que a gente trabalhou na primeira aula, tá? Reforçando a maturação da criança, o desenvolvimento dela para cada tipo de tema ou situação ali que ela foi exposta. Tá? Tem que respeitar essa maturação, esse desenvolvimento gradativo da criança. Então vamos continuar aqui. Eu vou até voltar para não perder a linha, tá? Cada período define um momento do desenvolvimento como um todo, ao longo do qual a criança constrói determinadas estruturas cognitivas. Ao longo, tá vendo? Um novo estágio se diferencia dos precedentes pelas evidências. No comportamento, o de que a criança dispõe de novos esquemas contendo propriedades funcionais diferentes daquelas observadas nos esquemas anteriores. Ou seja, o nível de dificuldade, as mudanças necessárias que vão ocorrendo e os novos aprendizados. O aparecimento de determinadas mudanças qualitativas indica o início de um outro estágio ou período de desenvolvimento intelectual. Tá? Então, a partir de que vai surgindo mudanças ali, coisas que não é compatível mais com aquela idade, aí vai surgir uma nova faixa etária para aquela criança. Tá? Ou seja, um novo estágio, um novo período de desenvolvimento. Tá? Então não é assim que Jean Piaget falou, vou separar, do 0 aos 2 é uma coisa, dos 2 aos 4 é outra. Não, ele não separou dessa forma, ele foi percebendo, através dos trabalhos, dos processos experimentais, que até certo ponto a criança absorvia aquilo e a partir daquele ponto ela necessitava de algo mais. Tá? Então foi aí muito tempo de estudo, aí não foi assim aleatoriamente, ele sorteou os anos lá e classificou do jeito que ele quis. O primeiro estágio denomina-se sensório-motor. Por quê? A falta da função simbólica, o bebê não apresenta pensamento nem afetividade ligados a representações que permitam evocar pessoas ou objetos na ausência deles. Então, assim, gente, é muito complicado porque assim, o Jean Piaget ele defendia esse tipo de coisa e o Vygotsky, por exemplo, que andou meio ali no mesmo tempo que ele, defendia justamente o oposto. E eu sou meio vygotskiano ali, né? Eu defendo mais as teorias do Vygotsky. Mas vamos lá, aqui o texto não é sobre Vygotsky, é sobre Jean Piaget. Então vamos lá focar no Jean Piaget. O primeiro estágio denomina-se sensório-motor, por quê? Porque segundo Jean Piaget, a criança ela não tem função simbólica nessa idade, ou seja, ela não tem socialização. Segundo Jean Piaget, ela não tem socialização. Então ele ainda não tem aquela afetividade, aquela linha de pensamento ligada a representações. Quando ele vê o papai e a mamãe, ele só vai rir se ele estiver feliz. Ele não ri porque ele viu o papai, porque ele reconheceu. Não tem aquela troca, né, segundo Jean Piaget.
Então ele não permite essas representações que permitam evocar pessoas ou objetos na ausência deles. Ou seja, assim, a criança, né, segundo Jean Piaget, a criança ela não chora porque ela sente a falta do pai ou da mãe, ela chora porque ela está com fome e aquilo acabou. Piaget defende muito essa linha de pensamento. Eu não vou falar sobre Vygotsky para não confundir, tá? Vamos defender aqui o que o Jean Piaget defendia, nós vamos explicitar só isso, tá? Para ele, não existe, nesse período sensório motor de 0 a 2 anos, não existe essa socialização. Piaget define o segundo estágio de desenvolvimento cognitivo como pré-operatório, e o principal progresso desse período em relação ao seu antecedente é o desenvolvimento da capacidade simbólica, instalada em suas diferentes formas. A linguagem, o jogo simbólico, a imitação postergada, etc. A criança não depende mais unicamente das sensações de seus movimentos. Então, vamos continuar aqui só para não perder. Ela dispõe de esquemas de ação interiorizados, também chamados de esquemas representativos, podendo dessa forma distinguir um significante, imagem, palavra ou símbolo, daquilo que ele significa, o objeto ausente. O significado. Mas mesmo assim, a criança dispondo de esquemas internalizados nessa fase, ela ainda não dispõe de um fator essencial ao desenvolvimento cognitivo, que é a reversibilidade do pensamento. Não consegue, assim, desfazer o raciocínio, no sentido de retornar do resultado ao ponto inicial. Então, pessoal, Piaget, nesse segundo estágio, que é o estágio pré-operatório, ele já acha que a partir daí a criança já tem a capacidade ali de socializar, né? A partir daí ela já conhece, já tem aquela função simbólica, ela já conhece ali fazer associações, né, com determinados símbolos, determinadas situações e adequar aquilo a um resultado, ou seja, a uma função, né? Mas ela ainda não possui maturação nesse estágio para ligar a função ao símbolo. Tá? Então ela consegue ligar o símbolo à função, mas não consegue ligar a função ao símbolo, ainda nesse período. As principais tarefas a serem cumpridas no pré-operacional, que é... Opa, peraí, acho que agora nós já estamos no outro... Não, pré-operacional, isso mesmo. As principais tarefas a serem cumpridas no pré-operacional é a descentração, o que significa sair da perspectiva do eu. Ela já percebe nessa idade que ela já não é mais sozinha no mundo, né? Que existem outras pessoas, como único sistema e referência. Ela fixa apenas em um aspecto particular da realidade, o que determina, dentre outras limitações, um desequilíbrio em seu pensamento conceitual. Por exemplo, num jogo simbólico, quando a criança assimila o modelo ao seu eu, predomina a assimilação, enquanto na imitação, onde a criança ajusta sua ação a modelos externos, predomina a acomodação. Existem ainda outras estruturas típicas dessa fase que podem ser citadas, tais como o raciocínio transdutivo e intuitivo, de caráter pré-lógico que se fundamenta exclusivamente na percepção. Por exemplo, nessa fase aqui, a criança, ela reconhece que ela não é sozinha no mundo, mas ela ainda acha que o mundo gira em torno dela. Ou seja, ela descobre que tem outras pessoas no mundo, mas na cabecinha dela, aquelas pessoas estão ali para servir às suas vontades, né? Tipo, estilo poderoso chefinho ali, né? Ela acha que todo mundo ali está para servir ela. E ela fixa sempre apenas no seu aspecto particular da realidade, que determina... um desequilíbrio no seu pensamento conceitual, porque ela acha que todo mundo ali tem que fazer o que ela quer, e quando ela vê que não é bem assim, ela entra em parafuso ali. Vamos lá. No estágio das operações concretas, deixa eu ver aqui o tempo, pessoal, tá com 28. Tá, vamos terminar as operações aqui. No estágio das operações concretas, Piaget observa que as operações, ao contrário das ações, sempre implicam em relação de troca. A tendência para a socialização da forma de pensar, o mundo acentua-se ainda mais neste período, evoluindo de uma configuração individualizada, ou seja, egocêntrica, né, que ela se acha o centro das atenções, para outra mais socializada, onde as regras ou leis de raciocínio são usadas em comum por todas as pessoas. Então, pessoal, nesse estágio das operações concretas, que vai dos 7 aos 12 anos, a criança já percebe que não é bem assim, né? Não é tudo do jeito que ela quer,
Você não pode também, a criança, nossa, ó, a minha vontade é lei. Não, ela começa a perceber que existem outras crianças, que existem outras pessoas, e que tem hora que ela tem que abrir mão de alguma coisa ali, né, que não é só as vontades dela que impera, né? Então ela começa a desenvolver aí a sua socialização, e vai perceber que as regras e as leis se aplicam a ela e às outras crianças, às outras pessoas, e não apenas a ela, certo? Tipo assim, eu não sou rei, né? Descobri que eu sou um súdito neste mundo, mais um. E, por último, pessoal, o estágio do desenvolvimento mental é o operatório formal, que é a partir dos 12 anos de idade, onde a criança abandona a infância e entra ali no período da adolescência. E apresenta como principal característica a distinção entre o real e o possível. Ou seja, a criança vai entrando na fase adulta, onde ela vai percebendo que Papai Noel não existe, Coelhinho da Páscoa não existe, é tudo comprado, gente. Então ali tem aquelas coisas, aqueles momentos de frustração da criança que ela descobre que o mundo não é tão belo quanto ela imaginava, né? O adolescente é capaz de pensar em termos abstratos, de formular hipóteses, testá-las sistematicamente, independente da verdade. Nesse período, os esquemas de raciocínio, antes indutivos, sofrem importante evolução manifestada na incorporação do modelo hipotético dedutivo, ou seja, ele tem aquela capacidade abstrata de imaginar as coisas, tudo, mas para ele já começa a ter aquela concepção, ou seja, quando você conta uma historinha, ou para uma criança já a partir dos 12 anos ali, ela até gosta da historinha, mas ela já entende que nada daquilo existe, né? Por exemplo, eu conto historinhas aqui da Dona Coelha e coisas assim, e aí minha filha até gosta de ouvir, mas ela não vai entender assim, imagina que a coelhinha saiu falando. Não, ela entende que aquilo ali é uma figura de linguagem, né? É gostoso de ouvir, mas ela já entende que aquilo ali já tem aquela percepção de que, né, na verdade, ela não vai imaginar uma coelhinha cantando e dançando, né? Ela imagina aquela coelhinha, na verdade, uma figura de uma mamãe. Mas ela sabe que a coelhinha já não canta, não dança mais, né? Então, assim, ele já tem essa capacidade. Ele até tem a capacidade da imaginação, mas faz essa assimilação do que é a imaginação, né, do real e do possível. Ou seja, da imaginação e do que é real. Agora, antes de entrar aqui, nós vamos entrar em pressupostos filosóficos e epistemológicos. Antes da gente entrar nesse tema tão assustador, com palavras tão, né, medonhas, nós vamos aí dar uma pausa e vamos continuar isso na terceira aula, pessoal, porque uma média aí, meia horinha é o suficiente para a aula não ficar cansativa, tá bom? Então vai lá, bebe um copinho d'água, dá uma passadinha no banheiro, lava a mãozinha e volta aqui para a terceira parte.